Então, Tato, o que tu conseguiu avaliar, que conseguiu conversar com os companheiros? A gente sabe que ainda não conversaram com a comissão técnica da partida de ontem. Por que o Pelotas não conseguiu, principalmente, criar, né, chances claras? Teve apenas uma chance de gol para buscar a primeira vitória na competição. Acho que faltou um pouco a gente se impor, né? Acho que, meu ponto de vista, sim, o principal foi essa imposição em casa. Claro que tem os méritos do adversário, nos trouxe muitas dificuldades na sua marcação, um jeito de jogar, mas principalmente a nossa parte falta essa imposição de querer jogar mais, de talvez arriscar um pouco mais, porque a gente sabe que o campeonato é curto, a gente está cansado de ouvir falar isso, e os jogos em casa são fundamentais, principalmente quando depois de um jogo em casa tu pega uma equipe que nem o Internacional. Então acho que o principal foi isso, ter mais imposição em casa e coragem para jogar. E como é que tem que ser a postura agora fora de casa, né, Tato? Sabendo que do outro lado é um Internacional, vai ter um clima diferente por conta da estreia do treinador em casa também, né, o Kudê, mas como é que aproveitar para tentar um resultado agora fora de casa dos pontos que perdeu aqui na Boca do Lobo? Exatamente, a gente vai ter que trabalhar isso, sem dúvida nenhuma. O Piccoli vai falar hoje à tarde com nós, mas a gente vai ter que jogar com eles, com sabedoria, com inteligência. Como tu bem falou, é uma equipe grande, com um trabalho novo feito por um treinador novo. Então, eles vão querer mostrar, mas a gente precisa buscar também. E a gente sabe que isso não é impossível. Ano passado nós provamos isso, ganhamos lá, um jogo que ninguém acreditava, um resultado totalmente improvável nós conseguimos. Ontem nós tivemos um outro exemplo, o Grêmio com o time titular perdeu para o Caxias. E por que não a gente não possa recuperar esses pontos perdidos em casa lá em Porto Alegre? Tudo é possível, nós vamos trabalhar para isso, só que para isso acontecer nós precisamos mudar alguns comportamentos. Tato, a gente sabe que o campeonato é curto, né? A gente não pode estar dando muita margem para erro, principalmente pontos perdidos em casa fazem a diferença. Eu queria saber, na tua opinião, por que o Pelotas ainda está com essa dificuldade em meio campo ali para fazer as criações? Porque a gente viu os 2 jogos, né? E ainda parece que tem essa dificuldade. Como vocês vão projetar o meio campo e as estratégias diferentes do que estão jogando em casa para o próximo jogo, principalmente contra o Inter? Essa tua dúvida é uma coisa que eu fiquei pensando muito ontem, depois do jogo, hoje de manhã em casa, conversando também com a minha mãe que estava ali, que ela assistiu o jogo, gosta de futebol, entende de futebol, e eu acredito que passa muito pela movimentação do nosso time. E é uma coisa que o Piccoli cobra muito de nós. Ele nos cobra muito passar, tocar, movimentar, abrir espaço, e porque a gente sabe, todo lugar é assim, principalmente aqui na Boca do Lobo, quem vem enfrentar o Pelotas vem fechadinho, vem marcando muito. O nosso campeonato é um campeonato de muita competição. Então, se a gente não fizer isso, vai ser difícil jogar. As jogadas se tornam previsíveis, acaba sobrando espaço só para a linha de trás ali, que é um lugar que não leva perigo ao adversário. Então, acho que isso que nós temos que mudar um pouco mais, ser mais um pouco agressivo, ousar um pouquinho mais e ter essa movimentação, trazer um desconforto para a defesa do adversário, a ponto de criar situações de gol que a gente criou muito pouco. Tato, o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito curto, né? Pelotas não tem tempo para lamentações. Não foi uma derrota, foi um empate, mas é a perda de 2 pontos jogando em casa. Sem tempos para lamentações, 2 partidas agora fora da Boca do Lobo, Internacional e Ipiranga. Como tu falou, sem tempo para lamentar. A gente vai trabalhar hoje, amanhã, sábado viaja e joga domingo. E não tem conversa. É muito rápido, essa primeira fase é muito rápida. A gente vê, daqui 2 semanas, nem isso, já acabou praticamente a primeira fase. São 5 jogos em 3 semanas. É muito rápido. Então a gente tem que ter atenção a tudo isso, mudar certos comportamentos, mudar a maneira nossa de jogar, principalmente o quesito competição. A gente tem que competir muito mais. Porque tu pega adversários praticamente do nosso tamanho, que são adversários de clubes do interior, que tem uma característica de jogo diferente, que é de muita marcação, muita pegada. Isso, no meu ponto de vista, é o principal. Nós temos que entrar com uma vontade um pouco maior em campo, e principalmente em casa, né? Principalmente em casa, como tu falou, nós perdemos 2 pontos. Talvez esse ponto seja importante lá no final do campeonato, a gente sabe disso. Quando o time não está legal, ontem as coisas não aconteceram como a gente queria que acontecesse, pelo menos a gente não perdeu. Então talvez esse ponto lá no final possa garantir uma classificação. Então a gente tem que pensar dessa maneira, tirar o que tem de proveito num jogo desse. Por que não teve esse comportamento? Se na partida contra o Grêmio, na Recopa, a gente viu um Pelotas pelo menos muito intenso e disputando todas as bolas, e o Pelotas, desde que o Piccoli chegou, se marcou por uma equipe com bastante intensidade, né, com bastante competitividade. Por que ontem o Pelotas não conseguiu isso? Pesou o desgaste, não pesou o desgaste? A cabeça ainda estava no título?
Eu acho que a cabeça está no título, acho que não. Foi uma tecla que a gente bateu muito desde segunda, tanto é que a nossa concentração começou na segunda-feira, até por isso, para a gente entender que o que realmente importava para nós e o que importa é o gauchão. A Recopa foi bom, foi interessante, um título para o clube, para nós também, mas o interessante é o Campeonato Gaúcho. Essa questão da intensidade, talvez, e desse comportamento mais de agressão, assim, de agredir o adversário na maneira de jogar, eu, sinceramente, não consigo te dizer o porquê. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que foi o que faltou para nós. Em alguns momentos do jogo, quando não está dando na técnica, tu tem que ter uma certa indignação, tipo, brigar um pouquinho mais, que daí as coisas começam a acontecer. Mas, enfim, é um aprendizado para nós. A gente perdeu 2 pontos em casa, vamos ter que recuperar fora agora, e eu tenho certeza que com o grupo que nós temos, com o comando que nós temos totais condições de buscar fora, e é o que a gente vai tentar fazer já começando no domingo. Você vem falando bastante do comando, né? Os alertas que o Piccoli vem dando para vocês. Como é que está sendo esse trabalho com ele também, né? Teve que trocar a chave ali agora para o gauchão também, mas entender aquilo que o Piccoli está passando e como é que é o dia a dia com o treinador também. O Piccoli é um cara assim, sensacional, né, cara? Eu sou suspeito em falar dele porque o tratamento com ele, assim, dele com os jogadores é muito bacana. Ele tem uma gestão de grupo assim acima da média dos profissionais que eu já trabalhei. E ele nos pede com muita clareza. O interessante dele é que ele fala a língua do jogador. Ele fala a nossa língua, até porque ele jogou muito tempo. Então ele nos passa todas as informações e ele filtra muita informação também para não sobrecarregar. Então a gente sabe o que ele quer. Agora resta a gente colocar e implantar exatamente o que ele quer, que, como ele sempre fala, não é tão simples quanto parece, que falar uma coisa e fazer outra. Mas eu acredito sim que a gente está no caminho certo. Temos muito que melhorar, sem dúvida nenhuma. A partida de ontem já nos deixa muito claro isso. Mas analisando os jogos que nós fizemos, nós também fizemos muita coisa boa, muita coisa produtiva. E sem dúvida nenhuma, ele, por ser um cara super inteligente, com uma gestão boa de grupo, ele vai conseguir contornar isso aí e melhorar cada dia. Tato, a gente viu que no primeiro tempo o Pelotas entrou em campo com mais gás. No segundo já o jogo foi esfriando. Como que tu avalia em conjunto assim o preparo físico do time? Eu acho que a nossa preparação está muito boa. A nossa pré-temporada foi muito intensa. Trabalhamos muito desde o dia 4 de dezembro. Inclusive em domingo, feriado, sábado, a gente não tinha folga. Foi muito intenso mesmo. Eu acredito que a parte física é uma coisa que vai se soltando aos poucos, porque tu trabalhar a parte física é uma coisa, tu ter ritmo de jogo é outra. Então, conforme os jogos vão passando, acho que a equipe vai se soltando um pouco mais. Nosso time tá com força, só precisa soltar um pouquinho mais. E eu acho que isso é um processo gradativo. Lógico que a gente não pode esperar muito tempo, como a gente acabou de falar, o campeonato é curto, então não podemos esperar muito para isso e tem que estar na ponta dos cascos, como se fala, o quanto antes. O Internacional, que é o adversário de domingo, estreia nessa quinta-feira no Campeonato Gaúcho contra o Juventude com uma perspectiva de uma escalação de time misto e com a previsão de um time titular contra o Pelotas no domingo. Isso pode influenciar positivamente ou negativamente no jogo? Eu digo de forma positiva, até pelo entrosamento, início de temporada, de forma negativa por ser um Internacional que vai disputar uma pré-Libertadores. O que vocês projetam desse jogo de domingo? A gente projeta um jogo super difícil, né? Sempre enfrentar o Dupla Grenal, tanto lá em Porto Alegre quanto aqui, é complicado. Mas independente de quem venha, a gente está sabendo dessa informação, que provavelmente vem o time que supostamente vai estrear na pré-Libertadores. Independente de quem vier, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estar muito atento, porque todo mundo sabe, né, que a equipe do Inter é uma equipe muito qualificada, com jogadores de nível de seleção, então tem que estar atento a todos os momentos, cuidar com as infiltrações deles, estar muito atento ali na defesa, e quando a gente tiver a oportunidade, colocar o nosso jogo em prática, fazer os gols, e não acho impossível isso acontecer. Como comentei antes, isso aconteceu no passado recente, ano passado nós ganhamos dele lá, ontem o Caxias ganhou do Grêmio. Eu não canso de ressaltar isso, porque a gente tem que se apegar a essas coisas. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. E nós, mais do que ninguém, nós sabemos a nossa capacidade, nós sabemos que nós podemos chegar lá e fazer um grande jogo e voltar de lá talvez com esses pontos que a gente deixou escapar ontem aqui em casa.